Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou em 1 Samuel, no capítulo 3, numa das histórias mais incríveis de toda a Escritura. Aquele era o momento onde surge o profeta Samuel. Você se lembra dele? Aquele homem que ungiu o rei Davi, o próximo rei de Israel. Samuel surge no momento onde havia uma crise em Israel, uma crise muito grande de liderança. Mas ela não era apenas uma crise de liderança, era uma crise de sacerdócio. O que eu quero dizer com isso é que Israel estava sem uma visão clara de Deus. Israel não conseguia ouvir a palavra de Deus. Inclusive, nessa escritura, do capítulo 3 de 1 Samuel, diz que as visões não eram frequentes e a palavra do Senhor era muito rara. Você já se imaginou viver num momento da sua vida com Deus onde você não consegue ouvir o Senhor e nem discernir o Senhor? Porque eu sei e entendo que Deus não está falando toda hora. O Senhor, o nosso Deus, não é um falador compulsivo, mas quando nós precisamos de uma palavra, quando nós estamos precisando de uma visão nova do nosso futuro, da nossa vida, uma visão a respeito dos próximos passos, e a gente não tem, quão difícil isso é, quão crítico é pra gente, e eu creio que são momentos que nós precisamos buscar o Senhor. Da mesma maneira que Deus falou no passado pelos pais e pelos profetas, nesses dias, Ele tem nos falado pelo Filho, por Jesus. É uma promessa para mim e para você ouvir o Senhor. É uma promessa para nós ver o que o Senhor está fazendo. Isso faz parte da nossa herança em Deus. Mas voltando para a história de Samuel, é muito poderoso como Samuel ele vem suprir um gap, um vazio que havia no sacerdócio de Israel. Apesar de Israel, naquele momento, ter um sumo sacerdote que era Eli, você se lembra que os seus filhos Ofni e Finéias eram corruptos, e eles não representavam bem o Senhor para a própria nação de Israel. A palavra de Deus diz que os olhos de Eli já estavam cansados, e isso revela que aquele homem, apesar de ocupar ainda uma posição importante em Israel, ele já tinha sido removido da unção daquela posição que ele ocupava. Você percebe que nem sempre quem está ocupando uma posição é exatamente a pessoa certa que Deus colocou naquele lugar? Talvez Deus até tenha colocado no passado, mas de alguma forma ela não se manteve em integridade naquilo que Deus a levantou para fazer. Essa é mais uma lição importante dessa história para nós. Ou seja, Deus pode nos dar muitas oportunidades, mas nós precisamos tratar bem cada uma das oportunidades que o Senhor nos dá. Samuel ele cresce nesse lugar onde, apesar das visões serem raras e não frequentes, e assim também a palavra do Senhor, no verso 19 diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então, ao mesmo tempo que para Eli a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes, para Samuel o Senhor sustentou com a sua palavra e pela sua palavra. Isso fala de um sacerdócio que é necessário ser levantado nesses dias. Parte da nossa herança profética, ela é o espírito profético, é conseguir discernir o que Deus está fazendo, para onde Deus está nos chamando, quais são os nossos próximos passos. Nem sempre nós vamos ver exatamente todas as coisas como Deus está fazendo, mas existe algo que o Espírito Santo de Deus nos deu, que é discernimento, é a capacidade de entender bem como é que nós podemos cooperar com o Senhor naquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E para isso, tudo que Deus precisa é de um homem, de uma mulher, de alguém que se levante para ocupar o lugar que Ele tem na sociedade hoje, na igreja de Jesus, nessa terra, no chamado de Deus, no seu propósito e na sua missão. Eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de hierarquia, eu estou falando de uma posição que ela é espiritual e ela acaba afetando todas as coisas que são naturais ao nosso redor. Existe algo que nós precisamos saber dividir muito bem. E a primeira é a identidade que nós temos como filhos. Nós somos todos filhos de Deus. Pelo sangue da cruz nós entramos na vida eterna pela redenção que Cristo Jesus nos ofereceu. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso sumo sacerdote hoje. Ele é o nosso líder. Jesus nos deu a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. E isso restaurou a nossa identidade.
filho é quem a gente é e sacerdócio é quem nós somos feitos. Ao mesmo tempo que nós temos uma identidade de filhos de Deus, e isso representa a nossa entrada no reino de Deus, a possibilidade de viver a vida eterna, existe uma outra parte do nosso chamado, que é o chamado sacerdotal. Para homens e mulheres, eu chamaria isso de sacerdócio real. E isso é exatamente reconhecer a nossa filiação em Deus, mas também que, além de sermos filhos, nós temos um chamado e uma missão nessa terra. Muitos filhos de Deus estão satisfeitos com apenas serem chamados de filhos de Deus e de esperarem essa vida acabar, 70, 80, 90 anos, até o dia que eles forem viver na eternidade. Enquanto, na verdade, o Senhor nos chamou para sermos filhos e restaurou a nossa identidade, mas também nos chamou para uma missão com Ele. Uma missão onde a gente está cooperando com Deus na redenção da humanidade, na redenção de todas as coisas. E só um caráter sacerdotal entende dessas coisas. Sacerdotes reais, eles chegam na terra para entender que eles são os trabalhadores da seara, que eles se preocupam não só com o que acontece com suas vidas pessoais, com as suas famílias naturais, com as suas casas, mas eles estão preocupados com aquilo que acontece na igreja de Jesus. Eles fazem parte do corpo de Cristo integralmente e eles reconhecem que existem dons espirituais, chamados e vocação, também que são espirituais, que Deus dividiu com eles para que eles exerçam a sua missão e o seu propósito aqui nessa terra. Essas são as pessoas que se parecem sim com Jesus, mas elas também trabalham com Jesus. Elas deixaram pai, mãe, casas, irmãos, propostas, muitas vezes dinheiro e muito dinheiro, para que eles pudessem abraçar uma missão maior do que as suas próprias vidas. A missão que bate no coração de Jesus, aquela que faz parte da agenda do Senhor, não mais das suas agendas pessoais. Sacerdotes reais têm algo a oferecer. Sacerdotes reais têm sacrifícios a oferecer a Deus, que não significam mais sacrifícios que doem, porque eles fazem parte da sua devoção diária, eles fazem parte da sua adoração contínua. Sacerdotes reais são necessários e essenciais nesses dias aqui na terra, para que cada ano que passe e nós estejamos mais próximos da vinda de Jesus, essa terra se pareça muito mais com o reino que virá, o reino de Deus. Eu creio que existe uma santa convocação hoje e esse é o meu convite para você, para que a gente se levante como sacerdócio real de Jesus aqui nessa terra.